Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Prostrado aos teus pés, me rendo ao Pai. Muda em mim teu querer. Muda o meu ser, declara. Muda o meu ser. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga: eis-me aqui, meu Pai, nessa noite. Diga: muda-me, Senhor. Diga: me purifica. Diga: se for preciso, espiritualmente. Diga: pela fé, troca o meu coração no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja. E aplauda bem forte, Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Pode se assentar. Se assente aí. Quanto de vocês estão bem? Digam amém, irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá. Até o final do culto vai ficar melhor no nome do Senhor Jesus, tá bom? O Obreiro vai colocar na tela ali Jeremias capítulo 17, tá bom? Vamos lá. Jeremias capítulo de número 17. Isso. Eu ia tratar, meu irmão, de um assunto com vocês hoje aqui. Só que aí no momento do louvor das 17 horas, veio ao meu coração eu falar com vocês a palavra ao qual eu falei semana passada lá em Leverger, irmão. Porque às vezes funciona assim, ó. Você vem ao culto, aí você ora, e as coisas não mudam, as coisas não vai, as coisas não andam, as coisas, irmãos, não acontecem. Deixa eu mutar aqui. As coisas não acontecem. E você fica sem entender o porquê. Então, meu irmão, essa palavra vai te ajudar você a entender muita coisa através do nome de Jesus, tá bom? Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9. Vamos lá, Jeremias 17, 9. Olha só. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, irmãos, a Bíblia, ela é clara quando ela fala do coração, viu? Na sexta-feira nós estamos estudando e falando sobre o coração nesse mês de junho, tá? Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, um irmão lá de Rondonópolis, ele sempre dizia assim, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Coração é terra que ninguém pisa, né? Coração é terra que ninguém conhece. E é verdade, né, irmãos? Porque às vezes a gente vê cada coisa aí, né? O casal vive a vida toda junto, daqui a pouco um tira a vida do outro, né? Como, por exemplo, a gente viu aquela catástrofe, né? Coisa assim inexplicável, irmãos. Até o repórter falou, olha, nesses anos de experiência, né, de coletivo, eu nunca vi algo assim, né? Eles entrevistando, irmãos, os pais, a criança que estava sumida, daqui a pouco a criança estava enterrada no quintal da casa, irmão. Ele falando que, irmãos, a maldade chegou assim de uma forma, né? Ou seja, olha só o que diz a versão viva. Essa versão não tem aqui, tá? Por isso eu vou ler aqui. Olha só como diz aqui, ó. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal o pecador. O coração humano é a verdade. Quer ver, meu irmão? A gente acha que a gente já viu de tudo, daqui a pouco aparece uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Então, meu irmão, ninguém conhece o coração do ser humano. Só que eu vou te dizer uma coisa. Você que está aqui, ou quem está em casa assistindo, quem vai assistir depois, eu vou te dizer uma coisa que a Bíblia está dizendo. Na verdade, irmãos, o nosso coração ele é perverso. O que é perverso? É maldoso. Por isso
meu irmão, que nós temos a necessidade de orarmos. Porque quando você ora, você neutraliza, você quebra a força do mal na sua vida. Amém, irmão? Você quebra a força do mal na sua vida. Quando você ora, você quebra a força da carne. Quem se lembra? Nós já estudamos sobre isso aqui, que é Gálatas capítulo 5, 17, que diz assim que a carne, ela é, né, a oposição do espírito, o espírito é a oposição da carne. Vence o que tiver mais alimentado. Então, meu irmão, nós já nascemos em pecado. Então, naturalmente, o coração do homem já é perverso, já é mau. Então, se eu não buscar a presença de Deus para neutralizar, irmãos, essa força no meu coração, eu vou ser um cristão perverso. Por isso que todo cristão tem que ser um cristão de oração. Às vezes você vê, né, pastor fulano fez não sei o quê, Beltrano isso, ciclano aquilo, não sei o quê, aquilo. Mas às vezes, meu irmão, é uma pessoa que não busca a força de Deus para neutralizar a força da carne, irmãos, né? Como, por exemplo, eu estava, que dia que foi? Foi quarta, né? Quarta-feira eu não fiz o culto, porque eu fui buscar né? Eu tinha um compromisso, tinha que buscar um pessoal do interior lá no aeroporto. Segunda-feira eu não vim, porque estava em missão com o pastor Carlos em Rondonópolis, né? Terça-feira também estava em missão e quarta-feira tinha esse compromisso. Aí, irmãos, né? Ali naquela passagem ali de Várzea Grande, que eu não sei dizer onde é ali, anda a ponte, a carreta, ela foi entrar, só que eu com a cabeça mil, irmão Jair, né, irmão Antônio, eu peguei e a carreta, né, ela dá aquela, tipo assim, ela abre, né, para poder virar. Eu nem na minha cabeça eu esqueci, né, encostei o carro do lado, irmão, mas esse motorista, irmão, colocou os para fora, mas esse cara falou tanta coisa para mim, mas falou tanta coisa, irmão, eu nem liguei que ele falou. Depois veio assim no meu coração, às vezes o cara está com a cabeça mil, com o filho doente, com a família, sei lá, está separado, está brigado, né, cheio de lixo, eu vou pegar o lixo do cara, né? Só que eu fiquei pensando depois, né? Falei, rapaz, e se eu sou um cara que estou pior que ele e estou armado? Por isso que às vezes acontecem essas coisas aí fora, né? Lá em Santo Antônio, né, os bicicleteiros lá, parece que é toda terça e quinta eles vão lá. Aí eu fui buscar a irmã e estou voltando. Aí eles estão tirando foto. Irmão, para você ver, eu parei o carro, passei devagarzinho, irmãos, né? Um no meio deles lá gritou, ai, passa logo, corno. Então, meu irmão, né? Irmão Jair, se o cara desce e sai, né, fazendo loucura, todo mundo dá ré, passa e depois não entende, porque aconteceu tal coisa, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, ou seja, né? Então, irmãos, né? Por isso que nós temos que orar para a gente neutralizar isso, irmão Joaquim, né? Porque senão daqui a pouco o senhor está trabalhando, está servindo o cara vai gritar com o senhor. Se o senhor não tiver espírito, daqui a pouco não vai sair coisa boa, né? Então, irmãos, né? Brincadeiras à parte, mas com fundo de verdade, o nosso coração é perverso, irmão. Então, se a gente não buscar a presença de Deus para neutralizar, irmãos, a maldade, né, nós podemos, irmãos, deixar isso tomar conta da nossa vida, né, ou coisa do tipo. A mesma coisa, irmão, a mesma coisa, né, eu vou ler novamente o versículo 9 aqui, ó. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mal o pecador, o coração humano. É a mesma coisa, meu irmão, é a mesma coisa relacionada. Aqui eu falei de nós, né? Mas é a mesma coisa, irmão, com quem você está fazendo aliança. Quem está colocando dentro do seu barco? Quem você está colocando dentro da sua casa? Quem você está trazendo para a sua vida, né? Eu não estou falando apenas de finanças, irmão, né? Às vezes é a pessoa solteira que está colocando, né, ou solteiro, quando eu digo solteiro é unissex, né? Você está colocando às vezes uma pessoa na sua vida que muitas das vezes você não conhece o coração daquela pessoa. Não, pastor, ele sorri, né? Ele é bonito, ela é bonita. Não, pastor, ele fala a paz do Senhor, ele vai na igreja. Lúcifer também morava no céu e virou demônio.
Lúcifer, irmão, deixou ser influenciado. Estudamos isso aqui dias atrás. Lúcifer, ele deixou ser influenciado, irmão, no lugar santo. Jesus no deserto, ele não deixou ser influenciado pelo mal. Irmão, nem tudo que reluz é ouro. Por isso que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que orar. Você não sabe a intenção da pessoa. Você não sabe qual é a intenção da pessoa no coração. Você não sabe, né, o que a pessoa, a intenção de você, daquela sociedade. Aí você não ora para pedir uma direção, coisa do tipo, né, em relacionamento, em relação à amizade e coisa do tipo, né? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Viu, irmãos? Porque você não sabe o que está no coração da pessoa. Ainda ontem, lá em Levergé, depois nós vamos estudar sobre isso aqui, eu estava falando sobre o cristão Eliabe e o cristão Davi. Quando Samuel, ele foi ungir o próximo rei de Israel, irmãos, ele chegou na casa de Jessé. Quando Eliabe veio ao encontro de Samuel, irmãos, na hora Samuel já ia derramando óleo na cabeça de Eliabe. Só que Deus falou para Samuel, não Samuel, não é esse. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E a Bíblia diz, irmão, que Deus rejeitou Eliabe como rei. Por quê? Porque Eliabe, irmãos, ele poderia ter postura de rei, ele poderia ter a beleza de um rei, ele poderia falar como um rei, mas Deus sabia de fato que estava no coração dele, ou que ele praticava em oculto ou em secreto, quando ninguém estava vendo. Irmãos, tem muita coisa na sua vida que é rejeitado, devido, meu irmão, àquilo que você tem guardado, ou devido àquilo que você tem pensado ou desejado. Tem muita coisa, irmão, na sua vida que é rejeitada. Às vezes você fica sem entender, poxa, por que tal coisa não deu certo? Por que a viagem não deu certo? Por que o negócio não deu certo? Por que o relacionamento não deu certo? Por que isso não deu certo? Por que aquilo não deu certo? Porque Deus conhece, meu irmão, a intenção do coração. Então, às vezes tem coisas que é rejeitado na nossa vida, porque é livramento. Deus está livrando você de alguma coisa. Deus, ele está, assim como Deus livrou, meu irmão, Israel, né, imagina Deus falando com Samuel, Samuel, você quer me dar mais dor de cabeça? Eu já estou tendo dor de cabeça com o lunático, né, com o doido do Saul, você quer colocar mais um? Não, eu quero aquele que está lá na malhada. Eu quero aquele que ninguém está supervisionando. Eu quero aquele que ninguém está mandando. Eu quero aquele que ninguém está vendo. Mas ele está sendo fiel lá e cuidando das poucas ovelhas. Eu quero aquele que está lá na malhada. Aí mandaram trazer Davi e Samuel ungiu Davi. Ou seja, quem é o crente Eliabe? É aquele crente que tem postura, tem postura de crente, anda como crente, fala como crente, às vezes tem até cargo, é pastor, obreiro, presbítero. Hoje em dia, irmão, é tanto cargo, né? Tem até vice-deus, se brincar. Né? Ou seja, meu irmão, aquela pessoa que, né, vive de aparência. Esse é o cristão Eliabe. E o cristão Davi, pastor, é aquele cristão que, meu irmão, não se preocupa com a sua aparência, mas é um cristão, irmão, verdadeiro. Né? É um cristão, meu irmão, que busca, né, seguir os princípios, ou coisa do tipo. Eu anotei aqui, ó, olha só. Eliabe, né, aquele que vive só de aparência. Davi, honramos a Deus no secreto, mesmo ninguém vendo, mesmo ninguém estando ali, ou coisa, meu irmão, do tipo, tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado, viu? Você precisa tomar cuidado com o que você pensa e o que você deseja. Por quê, pastor? Versículo de número 18. Vamos lá. Por que eu tenho que tomar cuidado com o que eu desejo, o que eu penso, que está no meu coração? Isso, olha lá. Ó. Isso, vamos lá. É versículo 10, né? Isso, ó, versículo 10, Jeremias 17, 10. Isso. Eu, o Senhor, nossa, a versão aí está muito ruim. Coloca a versão NVT, fazendo um favor. Vamos lá. Isso. Olha lá, irmãos, o que diz ali, ó. Não trocou, não.
Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Coloca a versão linguagem de hoje. Eu esqueci qual foi a versão que eu usei às 17 horas. Vamos ver a versão linguagem de hoje. Isso. Não é essa versão também. Coloca a NVI aí, fazendo favor. Eu esqueci qual foi a versão que eu usei. Não é também não. Volta a NVT lá, fazendo favor. A versão viva diz assim, irmãos. Ó, somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Vamos ler lá? Ó. O Senhor, o examino o coração. Então, meu irmão, tá? Quem conhece o coração é Deus, tá? Examino o coração e provo os pensamentos. Então, meu irmão, Deus, ele conhece, viu? O coração e ele conhece o pensamento. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Ou seja, meu irmão, tá? Muitos estão sendo recompensados, irmãos, devido àquilo que tem pensado ou desejado no seu coração. Por isso você, meu irmão, tem que tomar cuidado o que você deseja, o que você pensa e o que você quer. Porque às vezes, meu irmão, tem pessoas que ela não está chegando a lugar algum, ou a recompensa dela está sendo mínima, está sendo pequena. Por quê? Porque Deus, irmão, ele está vendo, né, o que a pessoa está pensando. Deus está vendo o que a pessoa está desejando. Né? Então, muitas das vezes, irmão, essa pessoa, ela não prospera, não é curada, não é liberta, não é sarada, ou coisa do tipo, não é recompensada devido ao que ela tem pensado e devido, meu irmão, o que ela tem guardado no seu coração alimentado, tá? Eu vou ler mais uma vez a versão viva aqui, ó. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. É mais ou menos assim, meu irmão. No estudo do Apocalipse, nós falamos no domingo agora, né, que, pastor, por que no arrebatamento um vai subir, outro vai ficar? Dois estarão no campo, um vai subir, outro vai ficar. Dois estarão na casa, um vai subir, outro vai ficar. Por causa disso, por causa da intenção do coração. Qual é a intenção do seu coração? Qual é, meu irmão, a intenção do nosso coração? Então, às vezes, meu irmão, tem coisas que não dá certo, ou às vezes você recebe uma recompensa mínima devido à intenção do seu coração, né? Ou devido àquilo que você tem alimentado, ou devido àquilo que você tem guardado, meu irmão, no seu coração, ou coisa do tipo, tá? Então, é mais ou menos assim, irmãos, é mais ou menos assim, né? Às vezes, irmão, eu não entendo por que as coisas não vai. Às vezes eu não entendo por que as coisas não andam. Às vezes eu não entendo por que, meu irmão, que eu não sou curado, por que eu não sou liberto, por que eu não sou sarado, por que, meu irmão, que eu não prospero, por que as coisas não vai. Sabe por quê? Tá? Primeiro, meu irmão, eu preciso, limpar o meu coração e guardar o meu coração, porque eu serei recompensado, tá? Segundo o que eu penso e segundo o que eu guardo no meu coração. Então toma cuidado que você anda guardando, toma cuidado que você anda alimentando no seu coração, tá? E o segundo ensinamento, por que eu devo guardar o meu coração, ou limpar o meu coração, vamos saber o porquê? Vamos lá, Marcos capítulo número 2, olha só, Marcos capítulo de número 2, versículo 1, coloca, deixa a versão NVT mesmo, Abreu Grace, vamos lá, isso, a gente vai correr a leitura, do 2 até... Isso, o versículo de número 12. Vamos lá. Isso, Marcos capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, irmãos. Ó. Por que eu devo guardar o meu coração? Por que o meu coração deve estar limpo? Por que eu não posso sujar? Coisa do tipo. Ó. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum,
a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Isso, vamos lá. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, só deixa nesse versículo aí, fazendo um favor, tá, Obrigados? Filho, seus pecados estão o quê? Perdoados. Então vamos lá, irmãos, entender, vamos lá interpretar esse versículo aqui. Vamos lá. Vamos ler novamente aqui, ó. Ao ver a fé que ele tinha. É isso que está escrito aí, irmão? Sim ou não? Ao ver a fé que ele tinha. Hã? A fé que ele ou que eles tinham? Hã? Eles. Então, eles tinham, né? Ou seja, ao ver a fé que eles tinham. Isso aí é plural ou isso aí é singular? Hã? Plural. Então, Jesus, irmão, estava falando com o paralítico ou estava falando com aqueles 4? Jesus estava falando com quem aí? Vamos interpretar. Irmãos, a Bíblia é um livro que você tem que fazer interpretações, tá? Jesus estava falando com os 4. Por quê, pastor? Vamos lá. Ao ver a fé que eles tinham, tá? Os 4 tinham. Olha só, Jesus disse ao paralítico, ou seja, Jesus viu a fé daqueles 4 homens, mas ele disse ao paralítico, viu? Filho, seus pecados estão o quê? Filho, os seus pecados estão o quê? Então, o que deixava esse homem o que deixava a vida desse homem paralisado? Era a falta de fé ou era um pecado? Hã? Era a falta de fé ou era um pecado? Era um pecado. Amém, meu irmão? Às vezes, é como eu disse para você no começo do culto, você fica sem entender. Pastor, eu faço campanha A, eu faço campanha B, eu venho no culto, eu venho segunda, eu venho quarta, eu venho sexta, eu venho domingo, eu vou para cima, pastor, estou no propósito de jejum, estou no propósito de oração. Às vezes você é uma pessoa que tem fé, meu irmão, mas tem coisa que você tem que abrir mão. Tem coisa que você tem que soltar. Ou seja, irmãos, esse pecado que eu quero falar hoje, o Espírito Santo de Deus fala mal no seu coração. Tá? Pode ser uma coisa que você pratica ou coisa do tipo. Mas eu quero levar para o lado do coração. Irmãos, o seu coração não é depósito de sujeira. Repita assim comigo, diga, meu coração não é depósito de sujeira. Então, às vezes, meu irmão, o pecado que às vezes muitos carregam, você sabe qual é? Às vezes é um ódio, uma mágoa, um ressentimento, algo que você está preso no passado, você tem que soltar, meu irmão. Enquanto você não soltar isso aí, você não vai ser curado. Enquanto você não soltar, você, meu irmão, não vai ser liberto, né? Enquanto você não soltar disso aí, você não será desprendido. Às vezes, irmão, tem pessoas que o demônio está andando nas costas dela. Às vezes o demônio está conseguindo o encosto, né? Está conseguindo, irmãos, prender ela. Às vezes tem pessoas, irmão, que é mais ou menos assim, ó. Pastor, não peguei no pesado. Não trabalho no pesado. Durmo bem. E um peso, uma coisa assim. Como que está o seu coração? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse às 17 horas. Isso aqui não é para todos, viu, irmão? Talvez você é uma pessoa que você está aqui, você está com o coração limpo. Você não tem pecado. Você é uma pessoa de fé, glória a Deus por isso. Então guarda essa palavra, viu? Guarda essa palavra no seu celeiro, para um dia você poder ajudar alguém, ou para um dia você precisar para si. Mas pode ter pessoas aqui nessa noite que precisa, meu irmão, soltar, precisa liberar, né? Algo que está preso no seu coração. Isso aí está deixando você, né? Ou está deixando muitos cristãos, irmãos, paralisados. As finanças paralisou, né? O relacionamento paralisou.
A saúde paralisou, a pessoa não consegue ser curada, a pessoa não consegue ser... Irmãos, nesse tempo que eu estou, meu irmão, em experiências, quantas pessoas, irmãos, estavam doentes, quantas pessoas que estavam à beira da morte, ou coisa do tipo, porque estavam guardando algo no seu coração, né? O pastor Carlos Soares estava contando lá em Rondonópolis, irmãos, que ele tinha uma palavra que a sogra dele falou para ele, ele ficou 1 ano e meio sem falar com a sogra, sem ir na casa da sogra. E ele falou, meu irmão, que foi um tempo que ele ficou doente, as portas se trancou, nada ia, nada. E ele indo na igreja, dizimando, ofertando, fazendo propósito, orando, jejuando, as coisas não iam, irmãos. As coisas não iam, até o dia que ele pediu perdão para a sogra dele. Naquele dia, irmãos, ele disse que foi como se, meu irmão, a porta escancarasse, tudo que estava preso, meu irmão, foi desprendido, tudo que estava travado, foi destravado, né? Ou seja, uma vez eu estava conversando com um tio meu, esse tio meu, ele é médico, e ele disse o seguinte, que não são todos os cânceres, ele me falou qual é o câncer, mas eu não me lembro agora. Ele falou que tem um tipo de câncer, que geralmente, irmãos, é gerado na vida das pessoas que sentem muito ódio. O ódio leva o sangue a engrossar, e uma vez o sangue engrossando se torna câncer. Então, irmãos, muitos estão com a sua vida paralisada devido a que estão guardando dentro do seu coração. Devido, meu irmão, o que estão pensando, o que estão maquinando, desejando no seu coração. Tá? Vamos lá, versículo 6, obreiros, vamos lá. Olha só, versículo 6. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. 7. O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. 8. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que questionam essas coisas em seu coração? 9. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua marca e ande. Versículo 10. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, versículo 11, levante-se, pega a tua marca e vá para onde? Para a sua casa. Então o que é que estava paralisando a vida daquele homem? O que é que estava deixando aquele homem, irmãos, paralítico? Era um pecado. Eu, meu irmão, acredito que esse homem, ele não era, irmãos, um paralítico de nascença, não. Talvez quebraram a perna dele, ele se tornou paralítico, porque, meu irmão, nessa época aí, era muito brutal as coisas. Humanos agiam, né? Como, por exemplo, existem teólogos. Quando eu falo teologia, irmãos, é tese, viu? Quando é tese, não significa que, irmãos, não significa que seja, tá? Só quando a Bíblia fala, a gente tem a certeza. Mas fora isso, tá bom? Então vamos lá. E existe teorias, irmãos, que o cego, o Bartimeu, né, o seu pai, mataram o pai dele. E quando mataram o pai dele, os romanos tinham o hábito de roubar e furar o olho, cegar as pessoas. Então, algumas teorias dizem que, meu irmão, cegaram ele, né? Deixaram ele cego, furaram os olhos dele. Então, com esse homem pode ter acontecido coisa do tipo, né? E por causa disso, talvez ele guardava uma mágoa no coração. Por causa disso, ele guardava um ressentimento. Assim como às vezes, irmão, tem pessoas que aconteceu algo nas finanças, tem pessoas que até hoje não perdoou o chefe, tem pessoas que até hoje não perdoou, irmãos, o sócio, tem pessoas que até hoje não perdoou aquela dívida, né, que aquela pessoa ficou te devendo, e você guarda mágoa, você guarda ressentimento, coisa do tipo no seu coração. Tem pessoas, irmão, que não perdoou talvez um familiar, né,
Tem pessoas que têm guardado algo no seu coração, ou carregado algo na sua vida desde a sua mocidade, da infância, né? Como sofreu aquele abuso de um familiar próximo, coisa do tipo, né? Então você tem que soltar isso aí, meu irmão. Pastor, mas não foi o senhor que passou por isso, pastor. Não foi o senhor que enfrentou, sim, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo para você, é difícil, mas não é impossível, tá? Eu entendo você que está aqui, ou quem está assistindo, ou vai assistir depois, eu te entendo, irmão. Tem coisa que não é do dia para a noite. É difícil, mas não é impossível. Em oração, jejuando, pedindo força para Deus, você consegue, tá? Eu já ajudei pessoas nesse nível, né? Pessoas que, irmãos, falou, pastor, não dá. E foi indo, até que conseguiram, irmão, soltar. E a vida dessas pessoas foram transformadas. A vida dessas pessoas foram mudadas. Por quê? Porque enquanto elas seguravam, enquanto elas prendiam, ou coisa do tipo, irmãos, a vida delas era presa também. Irmãos, às vezes, não desmerecendo, tá? É um sonho meu, em nome de Jesus, um dia eu vou conseguir fazer a faculdade de psicologia. Eu gosto muito de estudar, de partir um pouco para essa área, porque eu posso mesclar, né, o espiritual com a psicologia, a gente consegue ajudar muitas pessoas assim. Quando você vai a um psicólogo, né, ou a um profissional, você tem que abrir o coração. Você tem que falar, você tem que soltar o que está dentro. Que tanto, irmãos, que a maioria das vezes, se eu vou com a minha filha, né, o profissional pede para mim sair e deixar só minha filha lá para ficar mais à vontade. Para ela soltar, para ela falar. E às vezes, irmão, aquele profissional está pior do que aquela pessoa que está lá. É como o palhaço, né, que fazia as pessoas rir. Aí um dia, irmãos, esse palhaço, ele foi, né, falar com um psicólogo. Que estava em depressão, coisa do tipo e tal, né. Aí, irmão, o psicólogo falou, olha, é bom você rir, né. Alguns quarteirões daqui, tem um palhaço que ele fica lá fazendo as pessoas rir, ou coisa do tipo, e tal. Vai lá, sorrir um pouco. Ele falou, doutor, aquele palhaço sou eu. Então, irmãos, ou seja, então a mesma coisa, irmãos, que eles orientam você fazer lá, nós estamos orientando você aqui, você tem que desprender, você tem que falar. Fala com Deus, irmão. Abre o seu coração, chora na presença dele. Se é algo, né, se foi algo grave que aconteceu, se foi algo difícil, fala com Deus. Confessa o pecado. Irmãos, pede força para ele. Pede para ele te ajudar a você perdoar. Pastor, eu não consigo ver nem a foto. Eu não consigo ouvir nem o nome. Pastor, nem a rede social consigo ver. Ou coisa do tipo. Foi que nem Jonas, né? Jonas, os marinheiros, eles tiraram o que estava na polpa do barco, né? Na superfície. Mas o problema estava na onde? Lá no fundo. Às vezes tem pessoas que aparentemente, né, a sua aparência está bem, mas o problema está lá no fundo. Só ela e Deus, né, sabe que está vivendo ou passando. Então, meu irmão, fala com Deus, para você limpar o seu coração, para você, meu irmão, voltar a se levantar e andar novamente, para que as suas finanças voltem a andar, para que a sua casa, seu casamento, a sua família, coisa do tipo. Irmãos, tem pessoas que, algumas áreas da sua vida, só vai voltar a andar, meu irmão, no momento ou quando você soltar, liberar, tá? No nome de Jesus. Por que eu tenho que soltar, liberar e limpar, pastor? Para que possa voltar a andar e para isso aqui também. Coloca aí o Hebreu Igreja, para a gente finalizar. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 12, a versão RC. Vamos lá, eu finalizo aqui. Isso, vamos lá. Mateus 21, 12. Isso, vamos lá. Vamos lá, olha só, irmãos. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Versículo 14, olha só. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e o quê?
os curou. Volta no versículo 12 novamente. Vamos lá. Versículo 12. Olha lá, irmãos. Ó, e entrou no templo de Deus. E o que Jesus fez, irmão? Jesus entrou no templo e fez o quê? Ele expulsou. Irmãos, tem coisa da sua vida que você tem que expulsar. Você tem que usar a autoridade de você mandar embora do seu coração, da sua mente. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tem coisa que você tem que expulsar, meu irmão. Você tem que expulsar mágoa. Você tem que expulsar, meu irmão, o ressentimento, a lembrança do passado, o ódio. Tem coisa que você tem que expulsar. Tem coisa que você tem que mandar embora. Por quê? Aí versículo 14 agora. Olha só, por quê? Para, meu irmão, que aconteça isso aqui, ó. Vamos lá. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e ele fez o quê? Os curou. Quando que houve curas? Quando que houve maravilhas? Quando que houve milagres no templo, meu irmão? Depois que aconteceu o quê? A limpeza. Depois que aconteceu a purificação. Depois que foi expulso. Depois que foi tirado, meu irmão, a sujeira, as impurezas do templo, aí houve, meu irmão, curas, houve milagres e houve maravilhas. Irmãos, então expulsa, tira, limpa o seu coração, para você poder alcançar a cura, os milagres e as maravilhas no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, meu irmão, coloca a mão no alto do seu coração e oremos agora. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela direção ao qual o Senhor nos deu aqui nessa noite. Meu Deus, se existe algo, meu Pai, no nosso coração, ou, meu Deus, na nossa vida, que é necessário, meu Pai, que nós venhamos tirar, que nós venhamos, meu Pai, limpar, ou coisa do tipo. Então, Senhor, no nome de Jesus, nos limpa, nos purifica. Isso, meu irmão. Talvez se você é uma pessoa que sofreu abuso, talvez se você é uma pessoa que você sofreu muito na sua infância. Muitas das vezes você é uma pessoa que foi abusada. Muitas das vezes você é uma pessoa que passou por dificuldades e devido a isso, você guardou algo no seu coração, um ressentimento, um ódio, uma raiva e coisa do tipo. Assim como na vida daquele paralítico, o que estava impedindo, o que estava paralisando a vida dele era o pecado. Então agora é o momento de você falar com ele. Agora é o momento de você pedir força, de você abrir o seu coração, de você falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Pode ser difícil, mas não é impossível. Agora é o momento de você pedir força. Agora é o momento de você pedir ajuda. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, meu Pai. Se existe algo em nosso coração, se existe algo, meu Deus, em nossa vida, que nos impede, meu Pai, de avançarmos, que nos impede de andar, algo que tem paralisado a nossa vida, Senhor, nos lava, nos purifica, ajuda-nos, meu Deus, a tirar, ajuda-nos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a limpar, purificar, no nome de Jesus, para que a nossa vida possa voltar a andar, para que no nome de Jesus, meu Pai, nós venhamos, através do Teu santo nome, meu Deus, ser curados, libertos, meu Deus, para que as maravilhas do Senhor aconteçam sobre a nossa vida, através do nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amigos de casa, Deus os abençoe, no nome de Jesus.